Imagine nascer em um ambiente de total privação, sem liberdade, sem posses e sem qualquer expectativa de ascensão social. Agora, imagine que, mesmo assim, você se tornasse um dos pensadores mais influentes da história da humanidade, capaz de inspirar imperadores, reis, líderes militares e milhões de pessoas até os dias de hoje. Essa não é a história de um herói de cinema, mas a vida real de Epicteto, um ex-escravo que se transformou em um dos maiores filósofos do estoicismo e cuja sabedoria atravessa séculos. Suas ideias sobre liberdade interior, autocontrole e serenidade continuam tão vivas que influenciam desde psicólogos modernos até empresários, atletas e qualquer pessoa que busca uma vida equilibrada e com propósito. Hoje, você vai conhecer em detalhes quem foi Epicteto, como ele viveu, os desafios que enfrentou e por que suas palavras continuam a ecoar com força impressionante. Prepare-se para mergulhar em uma história de superação e filosofia prática que pode transformar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Mas antes de começarmos essa jornada, já deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda a levar conteúdos de qualidade para mais pessoas e garante que você não perca as próximas reflexões sobre filosofia, autoconhecimento e vida prática. Agora sim, vamos conhecer a fascinante trajetória de Epicteto. Para entender Epicteto, é importante situá-lo no tempo e no espaço. Ele viveu durante o auge do Império Romano, por volta do século I d.C., uma época marcada por conquistas, intrigas políticas, lutas de poder e grandes transformações culturais. O estoicismo, escola filosófica originada na Grécia alguns séculos antes, já havia encontrado em Roma um terreno fértil. Nomes como Sêneca e, mais tarde, Marco Aurélio representavam o ideal de que a filosofia deveria ser vivida, não apenas estudada. Era uma filosofia voltada para a prática, lidar com incertezas, manter a virtude em meio ao caos e cultivar a serenidade diante das adversidades. É nesse contexto que surge Epicteto, cuja vida seria um exemplo vivo de tudo o que o estoicismo ensina. Epicteto nasceu por volta do ano 50 d.C., na cidade de Hierápolis, na Frígia, região que hoje corresponde à Turquia. Seu nome verdadeiro é desconhecido. Epicteto, em grego, significa literalmente adquirido ou posse, um indício de sua condição. Ele era escravo desde o nascimento. Ainda jovem, foi levado a Roma e comprado por Epafrodito, um liberto que trabalhava como secretário do imperador Nero. Epafrodito era poderoso e tinha acesso à elite romana. Mas, segundo os relatos, não era exatamente um mestre gentil. Há histórias de que Epicteto teria sofrido maus tratos físicos. Uma das mais conhecidas conta que, ao ter sua perna torcida durante uma discussão, ele teria dito calmamente: "Você vai quebrá-la." E quando o osso realmente quebrou, completou: "Eu não disse que isso aconteceria." Essa anedota, verdadeira ou não, ilustra bem a essência estoica. Aceitar o que não se pode controlar, mantendo a tranquilidade interior. Apesar da condição de escravo, Epicteto teve a oportunidade de estudar. Em Roma, ele começou a frequentar as aulas de Musônio Rufo, um dos mais respeitados filósofos estoicos da época. Musônio acreditava que a filosofia não era um exercício puramente intelectual, mas um treinamento para a alma. Epicteto absorveu essa visão de forma intensa. Para ele, a filosofia não servia para vencer debates, e sim para viver melhor. Mesmo como escravo, Epicteto já demonstrava uma serenidade e uma clareza de pensamento que impressionavam seus contemporâneos. Essa dedicação aos estudos seria a base para a transformação de sua vida. Após a morte de Nero e as mudanças políticas em Roma, Epicteto acabou conquistando sua liberdade. Tornou-se um liberto, mas sua visão de liberdade era muito mais profunda do que a legalidade romana. Para Epicteto, a verdadeira liberdade não depende de correntes ou documentos, mas da mente. Um homem pode ser senhor de impérios e ainda ser escravo de seus desejos e medos. Em contrapartida, alguém em cativeiro pode ser completamente livre se controlar suas paixões e aceitar o destino com serenidade. Com o tempo, Epicteto começou a ensinar filosofia em Roma e a reunir seguidores. Mas, em 89 d.C., o imperador Domiciano, temendo a influência dos filósofos, decretou a expulsão de todos eles de Roma. Epicteto então se mudou para Nicópolis, na Grécia, onde fundou sua própria escola.
Foi lá que ele se consolidou como um dos mestres mais respeitados do estoicismo. Sua escola atraía alunos de várias partes do império, inclusive futuros líderes e oficiais romanos. Curiosamente, Epicteto nunca escreveu nada. Tudo o que sabemos de sua filosofia vem das anotações de seu discípulo mais famoso, Arriano, que registrou suas aulas e conversas em 2 livros fundamentais: Discursos ou Diatribes, uma coletânea mais extensa de seus ensinamentos, Encheiridion, ou Manual. Um resumo prático, uma espécie de guia para a vida. Essas obras se tornaram referência para gerações de pensadores e continuam a inspirar pessoas até hoje. O Encheiridion, em especial, é uma das leituras mais acessíveis para quem deseja começar no estoicismo. A filosofia de Epicteto gira em torno de ideias simples, mas profundas. 1. O que depende de nós e o que não depende. Talvez seu ensinamento mais famoso. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não. Está em nosso poder. Opiniões, desejos, escolhas, ações. Não está em nosso poder. Corpo, reputação, riqueza, morte. A chave da liberdade é focar apenas no que depende de nós e aceitar o resto com serenidade. 2. A vida em harmonia com a natureza. Epicteto acreditava que viver de acordo com a razão e com a natureza é viver em consonância com o universo. Isso significa agir com virtude, que para ele era o verdadeiro bem. 3. A disciplina do desejo e da aversão. Devemos treinar a mente para desejar apenas o que é possível e evitar apenas o que realmente depende de nós. Assim, não seremos escravos das circunstâncias. 4. O valor da autossuficiência. A felicidade, para Epicteto, não depende de riquezas, status ou da aprovação alheia. Ela está dentro de nós, na maneira como interpretamos os acontecimentos. O impacto de Epicteto foi imenso. Seus ensinamentos inspiraram Marco Aurélio, que em suas meditações demonstra grande afinidade com suas ideias. Na Idade Média, pensadores cristãos viram paralelos entre sua ética e ensinamentos de humildade e aceitação da vontade divina. No mundo moderno, o estoicismo de Epicteto influenciou a psicologia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que também ensina a mudar pensamentos para mudar emoções e comportamentos. Líderes militares, atletas, empreendedores e pessoas em busca de equilíbrio continuam a se apoiar em suas ideias. As palavras de Epicteto são quase como um manual de vida. Diante da raiva. Quando alguém te irrita, saiba que é tua opinião que te irrita. Sobre a adversidade. Não busque que os acontecimentos ocorram como queres, mas quer que ocorram como ocorrem, e terás paz. Sobre liberdade. Ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Aplicar essas lições significa aceitar o que não pode ser mudado, focar no autocontrole e na virtude, praticar a gratidão e a disciplina mental. Epicteto viveu de forma simples em Nicópolis, dedicando-se ao ensino e à reflexão. Não buscou riquezas nem prestígio, e morreu por volta do ano 135 d.C., deixando um legado de sabedoria que atravessou impérios e séculos. Em um mundo marcado por ansiedade, excesso de informações e busca incessante por aprovação, as ideias de Epicteto são mais atuais do que nunca. Ele nos lembra que a verdadeira liberdade não está fora, mas dentro de nós. Que a paz não depende do caos ao redor, mas da serenidade interior. Que podemos perder tudo, exceto o poder de escolher nossa atitude. A história de Epicteto é a prova viva de que não importa onde você começa, mas como você vive e o que escolhe cultivar dentro de si. De escravo a mestre, ele mostrou que a mente humana, quando disciplinada, é invencível. E talvez a pergunta que ele nos deixa seja esta: você é senhor de si mesmo ou escravo de seus desejos e medos? Essa é a essência do estoicismo. Essa é a herança de Epicteto. Se essa história tocou você, lembre-se: a filosofia não é para ser apenas ouvida, mas vivida. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e sabedoria antiga. Ative o sininho para receber as próximas reflexões e se aprofundar cada vez mais no universo do estoicismo e da filosofia prática.